Uma nova turbulência política em Washington reacendeu um dos casos mais controversos das últimas décadas e está colocando, mais uma vez, o nome de figuras poderosas no centro de uma disputa feroz por narrativa, transparência e verdade. Nos Estados Unidos, parlamentares do Partido Democrata abriram uma investigação para apurar se o Departamento de Justiça teria ocultado documentos ligados ao escândalo de Jeffrey Epstein, o financista acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores que chocou o mundo. A acusação é grave. Segundo esses congressistas, materiais relevantes, incluindo registros de entrevistas conduzidas pelo FBI, não teriam sido incluídos na grande liberação pública de arquivos feita recentemente pelo governo americano. Essa liberação havia sido anunciada como um esforço de transparência, com mais de 3 milhões de páginas de documentos relacionados ao caso Epstein sendo tornadas públicas. Mas, logo após a divulgação, surgiram questionamentos sobre lacunas no material. Relatórios citados por parlamentares indicam que dezenas de páginas de depoimentos, mais de 50, segundo algumas apurações, não apareceram no conjunto disponibilizado. Esses registros incluiriam entrevistas com uma mulher que, anos atrás, apresentou acusações contra Donald Trump relacionadas ao período em que Epstein ainda operava sua rede de influência. É importante destacar, Trump nunca foi acusado formalmente de crimes ligados a Epstein pelas autoridades e nega todas as alegações. Mesmo assim, a ausência desses documentos passou a ser interpretada por democratas como possível violação das regras de divulgação pública de informações. O deputado Robert Garcia, que lidera a iniciativa no Congresso, afirma que a omissão pode ter sido ilegal e defende que o legislativo investigue se houve retenção indevida de material. Do outro lado, o Departamento de Justiça rejeita a acusação. A posição oficial é que nenhum documento foi apagado ou escondido deliberadamente e que eventuais retiradas ocorreram apenas para cumprir exigências legais, como proteger vítimas, eliminar duplicações ou preservar dados sensíveis. Autoridades também afirmam que parte dos conteúdos envolve alegações não verificadas e juridicamente frágeis, exigindo cautela antes de qualquer divulgação ampla. Ou seja, o que está em jogo não é apenas o conteúdo dos arquivos, mas o modo como eles são tratados, interpretados e politicamente utilizados. E aqui começa algo maior do que um processo judicial. Começa uma batalha narrativa. De um lado, parlamentares dizendo que pode haver um encobrimento histórico. De outro, o governo afirmando que está seguindo a lei e que as acusações distorcem os fatos. Alguns democratas chegaram a classificar o episódio como o maior encobrimento governamental da história moderna, elevando ainda mais atenção política em torno do tema. Enquanto isso, o Departamento de Justiça declarou que está revisando o caso para verificar se algum material foi retido de forma inadequada, sem admitir irregularidades até o momento. Essa revisão ocorre em meio à pressão pública e à reabertura de discussões sobre o grau de transparência das instituições americanas em investigações que envolvem elites políticas e econômicas. E há um detalhe fundamental que muitas vezes se perde no calor do debate. O caso Epstein sempre foi marcado por volumes gigantescos de informação, disputas judiciais prolongadas e documentos sob sigilo por ano, o que torna qualquer liberação sujeita a revisões técnicas, legais e até erros operacionais. Ainda assim, a suspeita política cresce justamente porque o escândalo Epstein já havia abalado profundamente a confiança pública nas instituições. Jeffrey Epstein morreu em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual e sua morte foi considerada suicídio pelas autoridades, mas cercada de controvérsias que alimentam dúvidas até hoje. Desde então, cada nova revelação relacionada ao caso provoca ondas de desconfiança, interpretações divergentes e tentativas de transformar documentos jurídicos em armas políticas. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Uma disputa que mistura justiça, memória histórica, estratégia partidária e controle da narrativa pública. Porque, em Washington, documentos nunca são apenas documentos. Eles são poder. A tensão política em Washington voltou a escalar depois que parlamentares democratas acusaram o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de não ter divulgado integralmente documentos ligados ao caso Jeffrey Epstein, um dos escândalos mais explosivos das últimas décadas. A acusação abriu uma nova frente de confronto institucional, com investigações paralelas sendo prometidas no Congresso e respostas duras do governo, que nega qualquer irregularidade. Segundo integrantes da oposição, registros do FBI relacionados a depoimentos e entrevistas de uma mulher que fez acusações contra o ex-presidente Donald Trump não teriam sido incluídos no enorme conjunto de arquivos já tornados públicos. Esses parlamentares afirmam que mais de 50 páginas de materiais investigativos estariam ausentes da liberação oficial. O Departamento de Justiça, por sua vez, declarou estar revisando o processo de divulgação para verificar se algum documento foi excluído indevidamente, destacando que certos materiais podem ser legalmente retidos por envolver informações sensíveis, duplicadas ou ligadas a investigações em andamento. Esse embate acontece após a liberação de mais de 3 milhões de páginas relacionadas ao caso, numa tentativa anunciada de ampliar a transparência sobre a rede de contatos, crimes e investigações ligadas ao financista. Mas, em vez de encerrar o assunto, a divulgação abriu novas
novas disputas políticas e reacendeu perguntas que continuam ecoando na opinião pública americana. Afinal, toda a verdade veio à tona? A acusação mais dura partiu de membros do Comitê de Supervisão da Câmara, que afirmam ter analisado registros não editados e concluído que entrevistas relevantes do FBI parecem ter sido ilegalmente retidas. Eles anunciaram a abertura de uma investigação paralela para exigir acesso completo ao material. Do outro lado, autoridades do Departamento de Justiça responderam dizendo que nenhum documento foi removido por motivos políticos ou de constrangimento e que eventuais ausências se enquadram nas exceções legais de sigilo ou proteção de vítima. A própria pasta também afirmou que arquivos podem ser temporariamente retirados para aplicação de tarjas e proteção de dados pessoais antes de retornarem ao sistema público. O caso voltou ao centro do debate nacional porque envolve não apenas crimes históricos, mas também a forma como o Estado lida com informações sensíveis quando figuras poderosas entram no radar de investigações. As acusações citadas nos documentos remontam a relatos apresentados às autoridades em 2019, após a prisão de Epstein por tráfico sexual. Os registros mencionam alegações feitas por uma mulher que afirmou ter sido apresentada a Trump ainda adolescente nos anos 1980, acusações que nunca resultaram em denúncia criminal e são negadas pelo ex-presidente. O próprio Trump sustenta que rompeu relações com Epstein anos antes de sua condenação e rejeita qualquer ligação com os crimes investigados. Enquanto isso, o Congresso ampliou o alcance das apurações. Lideranças políticas pressionam por mais transparência e chegaram a cogitar ações legais para forçar a divulgação total dos arquivos. Depoimentos de figuras públicas também começaram a ser colhidos em sessões fechadas, mostrando que a investigação legislativa ainda está longe do fim. O pano de fundo é um ambiente de profunda desconfiança institucional, em que cada novo documento gera mais disputa política do que consenso jurídico. E é justamente aí que o caso deixa de ser apenas criminal e passa a ser interpretado como um teste sobre transparência governamental, uso político de investigações e os limites entre justiça, sigilo legal e narrativa pública. E quando um caso já carregado de sombras volta ao centro do poder, a pergunta inevitável surge: estamos diante de uma busca legítima por transparência ou de mais um capítulo da guerra política permanente que domina Washington? O nome de Jeffrey Epstein continua funcionando como um catalisador de desconfiança. Desde sua prisão em 2019 por acusações de tráfico sexual de menores e sua morte na prisão semanas depois, oficialmente considerada suicídio, o caso se transformou em símbolo de tudo aquilo que parte da sociedade americana acredita estar errado nas relações entre elites, poder e impunidade. Epstein circulava entre empresários bilionários, celebridades, acadêmicos e políticos de diferentes partidos. Sua rede de contatos era ampla, transversal, e isso ajudou a consolidar uma percepção pública de que havia algo maior do que apenas um criminoso isolado. É nesse ambiente que a nova controvérsia ganha força. A recente liberação de milhões de páginas de documentos foi apresentada como um passo significativo rumo à transparência institucional. Autoridades afirmaram que o volume de material divulgado demonstra compromisso com a abertura de informações e com o direito do público de conhecer os detalhes da investigação. No entanto, parlamentares democratas argumentam que a ausência de determinadas entrevistas conduzidas pelo FBI levanta suspeitas sérias. Eles afirmam que esses registros incluiriam declarações que mencionam Donald Trump em relatos feitos por uma mulher que apresentou acusações anos atrás. Essas acusações nunca resultaram em denúncia formal contra Trump. O ex-presidente nega categoricamente qualquer envolvimento com crimes ligados a Epstein e sustenta que rompeu relações com ele muito antes de sua condenação. Mesmo assim, no ambiente polarizado da política americana, a simples possibilidade de que documentos tenham sido retidos, ainda que por razões técnicas ou legais, já é suficiente para alimentar discursos inflamados. Alguns parlamentares classificaram o episódio como um possível encobrimento histórico. É uma expressão forte, carregada, pensada para provocar impacto. Mas há outro ponto que precisa ser considerado com frieza. A divulgação de documentos dessa magnitude envolve processos complexos de revisão jurídica. Materiais podem ser temporariamente removidos para proteger vítima, evitar exposição de dados sensíveis ou cumprir decisões judiciais específicas. Também há o fato de que muitas alegações contidas em arquivos investigativos não passam pelo crivo completo de verificação antes de serem registradas. Ou seja, o fato de algo estar citado em um relatório não significa, automaticamente, que tenha sido comprovado. Ainda assim, o contexto político amplia cada detalhe. Estamos em um momento em que a confiança nas instituições americanas já vinha sendo testada por anos de disputas eleitorais acirradas, investigações cruzadas e acusações de uso seletivo do sistema de justiça. Para parte do eleitorado conservador, há uma percepção consolidada de que investigações envolvendo figuras da direita recebem tratamento mais agressivo e exposição máxima, enquanto nomes ligados ao estabelecimento tradicional muitas vezes enfrentam processos mais silenciosos. Para a oposição, por outro lado, qualquer suspeita de retenção de documentos reforça a narrativa de que estruturas de poder podem agir para proteger aliados.
Essa divisão transforma o debate jurídico em batalha ideológica. E aqui está o ponto central. O caso Epstein deixou de ser apenas sobre crimes individuais. Ele se tornou um espelho das fraturas profundas da política americana. De um lado, há quem exija divulgação irrestrita de tudo, sob o argumento de que somente a transparência total pode restaurar a confiança pública. De outro, há quem sustente que processos legais precisam seguir critérios técnicos e que a politização de cada documento prejudica a própria credibilidade das investigações. Enquanto isso, o Departamento de Justiça afirma que está revisando os procedimentos para confirmar se algum material foi indevidamente excluído da liberação pública. Nenhuma conclusão definitiva foi apresentada até o momento. E talvez essa seja a parte mais delicada. Porque, em casos de alta visibilidade, o vazio de informação costuma ser preenchido por suposições. A ausência vira suspeita, a demora vira narrativa, a revisão técnica vira acusação política. Em meio a tudo isso, o nome de Donald Trump volta ao centro do debate nacional, mesmo sem que haja, até agora, qualquer acusação formal relacionada aos crimes pelos quais Epstein foi investigado. E essa distinção entre citação em depoimento e responsabilização legal é fundamental para qualquer análise séria. Mas em tempos de polarização intensa, nuances raramente recebem o mesmo espaço que manchete. O que veremos a partir daqui dependerá de dois fatores principais: o resultado da revisão interna do Departamento de Justiça e os desdobramentos da investigação parlamentar. Se novos documentos surgirem, o impacto político pode ser imediato. Se nada for encontrado além de falhas técnicas ou procedimentos padrão de proteção de dados, a narrativa de encobrimento pode perder força, mas dificilmente desaparecerá por completo. Porque, quando confiança institucional já está fragilizada, cada novo episódio reforça percepções pré-existentes. E talvez essa seja a verdadeira história por trás do caso neste momento. Não apenas o conteúdo dos arquivos, mas o estado da democracia americana, onde justiça, política e opinião pública se entrelaçam de forma cada vez mais intensa. E no fim das contas, a grande pergunta permanece: estamos diante de uma falha administrativa comum em processos complexos ou de algo que ainda precisa vir à tona? O caso Epstein volta a expor as rachaduras profundas na política americana. De um lado, acusações de encobrimento. De outro, a defesa de que procedimentos legais estão sendo seguidos com rigor técnico. No meio disso tudo, uma sociedade cada vez mais desconfiada e um cenário eleitoral que transforma qualquer documento em munição política. Mais do que nomes, mais do que partido, o que está em jogo é a confiança nas instituições. E quando a confiança entra em xeque, cada detalhe importa. Agora eu quero saber a sua opinião. Transparência total, custe o que custar, ou cautela jurídica acima de tudo? Se você quer acompanhar análises profundas, equilibradas e sem filtros sobre os bastidores do poder, já se inscreva no canal Líderes em Foco, deixe seu like e ative as notificações. E aproveite para assistir ao próximo vídeo recomendado aqui no canal, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje pode redefinir os rumos da política global. Nos vemos no próximo conteúdo.